Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Que excelente oportunidade para mergulhar em conhecimento de forma ágil, estruturada e muito dinâmica, não é mesmo? A nossa grande meta nesta explicação é sintetizar aquelas teorias sociológicas super densas, mas que são absolutamente fundamentais para a prova da AP2. Vamos organizar tudo isso de um jeito bem cristalino e fácil de absorver. A nossa jornada conceitual começa agora mesmo. Ok, vamos mergulhar nisso. Existe um mito enorme, super comum por aí, de que as escolas são ambientes perfeitamente neutros, como se fossem lugares onde apenas fatos e fórmulas matemáticas são transmitidas de forma totalmente isolada. Mas olha só, os teóricos que a gente vai analisar hoje argumentam exatamente o oposto. Na visão deles, a educação é algo inerentemente político. É literalmente um espaço onde diferentes visões de mundo se chocam o tempo todo. Para desconstruir de vez esses mitos educacionais, a gente vai passar por uma jornada de 6 etapas. Começando pela quebra da ideia de que a educação é neutra, passando pelas raízes da pedagogia decolonial, a proposta da escola unitária, o fracasso escolar repensado, a grande ilusão da meritocracia e, no finalzinho, a gente usa uma bússola crítica educacional maravilhosa para amarrar tudo e fechar com chave de ouro. Parte 1. A educação não é neutra. E qual é o papel político do ensino na nossa sociedade? Para preparar o terreno, a premissa básica que os autores trazem é que o ato de ensinar nunca, mas nunca mesmo, está isento de intenções. E isso nos leva à pedagogia decolonial. Para entender esse conceito, é preciso olhar para a chamada colonialidade do poder, cunhada pelo Aníbal Quijano. E veja bem, não estamos falando das antigas invasões navais ou dos impérios do passado. O ponto aqui é a persistência daquelas formas de dominação e hierarquias que sobreviveram mesmo após o fim das colônias oficiais. Basta pensar no eurocentrismo, por exemplo. Segundo Quijano, essa desvalorização histórica de saberes tradicionais ainda influencia pesadamente a nossa educação moderna e dita o que é considerado um conhecimento válido. E isso nos leva à parte 2, as raízes da pedagogia decolonial e todo esse acumulado histórico de resistência. E isso ilustra brilhantemente uma coisa super importante. Quando se pensa em educação popular, o nome de Paulo Freire aparece quase que no mesmo segundo, certo? Mas ele não surgiu do nada, num passe de mágica. Na verdade, ele faz parte de um rio histórico muito maior de resistência na América Latina. Observando os troncos de formação dessa educação, a gente vê desde Simão Rodrigues, lá na época da independência, passando pelas universidades populares do século XX, o conceito de buen vivir dos povos originários, o belíssimo movimento Fé e Alegria em 56, até chegar, nos anos 60 e 70, na pedagogia freiriana. Os autores mostram muito bem que a educação tem sido uma prática de resistência contínua ao longo das décadas. O coração da ideia de Freire mora bem nessa metáfora famosa que está na tela. Do lado esquerdo, a gente tem a educação bancária. É aquela onde as informações são simplesmente depositadas em estudantes vistos como se fossem recipientes vazios e passivos. Segundo a teoria freiriana, esse modelo faz com que a pessoa oprimida acabe hospedando a lógica do opressor dentro de si. Já a alternativa, ali na direita, é a educação libertadora. Aqui o jogo vira completamente. O foco é no diálogo e na valorização do conhecimento que quem estuda já traz de casa da sua própria vida. A grande meta é expulsar esse opressor interno por meio de uma leitura crítica do mundo. E caminhando junto com Freire, nessa mesma época, o sociólogo colombiano Orlando Falsborda traz uma ideia absolutamente fantástica, chamada de ciência sente-pensante. O nome já é quase autoexplicativo, né? A ideia é unir a razão e a sensibilidade, a mente e o coração, rejeitando aquele modelo positivista acadêmico super frio e distante. É aqui que entra a pesquisação participativa, onde pesquisadores e comunidades criam o conhecimento juntos, lado a lado. É a forma perfeita de quebrar aquele mito de que a academia tem uma neutralidade superior, inalcançável. Vamos avançar e ver como isso se constrói na parte 3, falando sobre o italiano Gramsci e a proposta da escola unitária. Cruzando o oceano, o pensador Antônio Gramsci ataca outro grande mito educacional. Aquela ideia terrível de que o estudante precisa ser treinado apenas como uma simples abelha operária para servir ao mercado de trabalho. Olhando bem para o que está na tela, a crítica de Gramsci é fenomenal. Ele defende com unhas e dentes que a educação precisa servir para a elevação cultural e espiritual das massas. Afinal de contas, todo ser humano é, de alguma forma, um intelectual. Nenhuma tarefa puramente manual existe sem um pingo de inteligência guiando aquilo. Então, moldar as pessoas só para executar tarefas é, no fundo, uma forma super eficiente de manter as desigualdades.
Para fugir dessa redução ao mercado, Gramsci propõe um conceito de escola desinteressada. Mas é bom ter calma, porque desinteressada não quer dizer uma escola chata, monótona ou largada. Longe disso. O termo significa apenas que ela não tem um propósito prático imediato de servir à máquina capitalista. É, na verdade, um ambiente riquíssimo em cultura e conhecimento geral, focado em desenvolver a inteligência, a liberdade e a consciência humana, longe da pressão de apenas formar mão de obra. E qual seria a grande solução prática do Gramsci para combater essa desigualdade toda? A resposta é a escola unitária. Basicamente, um sistema educacional público, único e de total responsabilidade do Estado. A ideia genial aqui é evitar totalmente aquela divisão clássica e elitista, onde os ricos vão para uma escola de cultura geral aprender a liderar e a classe trabalhadora vai para a escola técnica aprender a executar ordens. Unindo a formação técnica e intelectual no mesmo espaço, a proposta garante a criação de intelectuais críticos em absolutamente todas as classes sociais. Chegamos então à parte 4, o fracasso escolar repensado, sobre a lente afiada do sociólogo Bernard Charlotte. Neste nosso terceiro ato, entra em cena o pensador francês Bernard Charlotte para desconstruir de vez o grande mito do aluno fracassado. Notando bem o destaque na imagem, Charlotte se recusa totalmente a ver o fracasso escolar como uma característica natural e interna de quem estuda, ou só como um subproduto automático da classe social. O fracasso não é quem a pessoa é uma situação que foi construída. A pobreza, por exemplo, não produz automaticamente a falta de aprendizado. Para ele, é essencial olhar para a história singular de cada um e entender que sentido o saber tem para aquela vida específica. Então, o ponto crucial é exatamente essa mudança de paradigma maravilhosa que ele propõe. De um lado, temos a teoria da deficiência, ou a famigerada lógica da falta. Essa visão basicamente culpa o estudante por tudo que supostamente lhe falta. Falta de cultura, falta de apoio da família, falta de aptidão, e acaba transformando a pessoa num problema ambulante. Charlotte muda totalmente a chave e foca na lógica da relação. Em vez de culpar as ausências, a pergunta se transforma. Que sentido o ato de estudar tem para esse sujeito? Porque é simples, se não há sentido em aprender, não existe engajamento. Além disso, Charlotte nos lembra de algo muito bonito. O aprendizado é incrivelmente multidimensional. É muito mais do que só tirar um 10 numa prova. Ele mapeia isso muito bem em 3 figuras do aprender. A primeira é se apropriar dos saberes objetos, tipo ler um livro incrível ou dominar um conceito. A segunda é a ação no mundo, que é dominar atividades totalmente práticas da vida, como nadar ou operar uma máquina. E a terceira, talvez a mais profunda, são os dispositivos relacionais. Aprender coisas como amar, respeitar os outros, ser grato. No fim das contas, a educação é sobre aprender a ser humano no sentido mais amplo possível. O que nos engata na parte 5? O mito da meritocracia, François Dubé e a busca pela escola justa. Chegando ao trabalho do sociólogo François Dubé, a gente dá de cara com uma das perguntas mais desafiadoras da sociologia. O que, afinal, é uma escola justa? Olhando para o raciocínio no slide, Dubé concorda que a igualdade de oportunidades baseada na meritocracia até funciona como uma ficção necessária nas democracias modernas. É bem melhor do que herdar posições puramente pelo berço. Mas o limite disso é cruel porque ignora totalmente que as pessoas começam a corrida com sapatos e preparos completamente diferentes. O capital cultural e a estrutura financeira já desequilibram o jogo antes mesmo do sinal de largada. Para tentar resolver, ou pelo menos atenuar essas falhas gritantes, Dubé traz princípios vitais para que uma escola seja minimamente justa na prática. A gente precisa falar de compensar desigualdades, de garantir que os diplomas tenham uma utilidade real e de proteger quem fica para trás. Mas a grande sacada é o foco em garantir competências mínimas para absolutamente todos. Para colocar em perspectiva, é exatamente como uma prova de ciclismo longa e difícil. Uma escola justa precisa focar em garantir que todo mundo tenha fôlego para acompanhar o pelotão principal e não ficar obcecada apenas com o atleta de elite que já disparou lá na frente. Como a escola trata os vencidos? É uma reflexão forte e pesada, não acham? Os autores pontuam claramente que um sistema puramente meritocrático pode ser excepcionalmente cruel e devastador. Quando o foco do sistema educacional é única e exclusivamente no topo do ranking, quem não chega lá acaba internalizando que o fracasso é inteiramente culpa sua, o que simplesmente mói a autoestima da pessoa. Uma escola verdadeiramente justa, no entanto, é aquela que preserva a dignidade inabalável de quem, por vários motivos sociais e estruturais, não sai como grande vencedor dessa competição.
O que nos traz com muito entusiasmo a nossa sessão 6, a bússola crítica educacional. A grande síntese. Agora, o que é realmente interessante neste ponto, olhando para o quadro geral, é como tudo se conecta perfeitamente. Freire, Gramsci, Charlotte e Dubet formam juntos uma bússola crítica impressionante. Juntando as 4 peças deste quebra-cabeça teórico, o tema central que salta aos olhos é claro. A educação não é, e nunca foi, uma mera transmissão técnica voltada para o mercado. Pelo contrário, é uma disputa política constante. É essa disputa que define se a sociedade vai simplesmente se conformar com as desigualdades ou se vai se armar para transformar o mundo. Educar é o maior ato de responsabilidade social focado na emancipação humana. E finalizamos a explicação de hoje com esta grande provocação. Que tipo de sistema educacional a nossa sociedade realmente precisa? É o tipo de pergunta que tira a mente da zona de conforto e nos força a repensar a própria realidade. E é exatamente para isso que a sociologia serve. Ter o domínio das raízes decoloniais, compreender a lógica das relações com o saber e os princípios reais de uma escola justa são o coração de todo esse material. Um excelente estudo a todos, muita clareza conceitual na revisão e que venha um ótimo desempenho nesse exame. Até a nossa próxima análise.